Oi, pessoal, eu sou a Tássia, mãe do Benjamin. O Ben faz natação na Boa Forma desde 1 ano e meio, mais ou menos. A gente procurou a academia por conta de desenvolvimento infantil mesmo. Benjamin era uma criança muito alérgica, tinha sempre uma bronquite. Ele, quando bebezinho, teve bronquiolite, né? Então a natação ela é fundamental para N coisas, né? Na verdade, é o melhor, é o esporte melhor para se fazer, né? A gente sabe disso, né? Ela mexe com todos os músculos do nosso corpo, ela fortalece nosso pulmão, né? Então foi com essa ideia de que a gente colocou o Benzinho na natação. E o Ben era uma criança que não apresentava nenhum tipo de comportamento assim diferente que chamasse a nossa atenção. Mas ele tinha uma certa preferência por professores, né? Dependendo do professor que fosse da aula, ele não queria fazer. Ele se dava muito com o professor Rodrigo, aí a gente mudou o horário, ele não se adaptou com os outros professores. Me chamava um pouco a atenção isso, né? Mas achava que era uma coisa comum de criança, ter o direito, né, de se sentir à vontade com o outro. Até que a gente conheceu a Selma, e a Selma era muito maravilhosa. E a Selma tinha o Heitor, que era auxiliar dela na época. E eles, na verdade, não era bem auxiliar, né? Achei que eles faziam o plantão, né? Porque o Benjamin fazia de sábado. Então, num sábado era o Heitor, no outro sábado era a Selma. E o Benjamin, desde que se apegou ao Heitor, foi até os 3 anos só o Heitor. E é uma relação de afeto assim muito bonita, sabe? E o Benjamin desenvolveu bastante com ele. E esse respeito assim que eles tinham sempre fez com que a gente não deixasse dele praticar esse esporte, assim, porque a gente se sentia acolhido e compreensivo com esses desejos preferenciais do Benjamin, né? A Selma já sabia que se não fosse ela, a aula ia ser mais complicada. O Heitor, a mesma coisa. O Heitor foi com jeitinho conquistando o Benjamin, porque ele sabia que a Selma era uma preferida ali, né? A Cris também sempre, ela já sabia disso, então ela tentava um pouco, olha, eu não sou a Selma, mas eu sou a Cris. Era muito interessante, uma vez o Benjamin bateu numa tia, eu morri de vergonha, porque não era a Selma. E aí quase que eu tirei de natação, assim, porque eu achei que um absurdo, mas aí eles me acalmaram, me disseram que era super comum, enfim, as crianças têm essas preferências, né? Enfim, veio a pandemia, e alguns comportamentos do Benjamin intensificaram. E então eu procurei a ajuda de um psicólogo que me pediu para ir no neuropediatra. E aí começou toda a minha investigação. Agora já vai fazer quase 2 anos que o Benjamin está sendo avaliado se tem algum tipo de algum nível, né, de autismo, porque existem o nível leve, moderado e o grave, né? Transtorno opositor desafiador, que é o TOD, talvez um TDAH, que é uma hiperatividade, síndrome da separação também, que é uma questão de muita ligação com os pais, enfim, são coisas que estão aí sendo avaliadas, que daqui a algumas semanas a gente vai ter aí um diagnóstico mais preciso. Enfim, nesse 1 ano e meio de intensas terapias do Benjamin, né, ele faz TO, psicóloga, fono, eu incluo a natação como terapia, faz psicopedagoga, tem uma rotina bem puxada, também faz luta na escola, né, além da escola em si. E o Benjamin só melhorou, na verdade, né, com todos esses conjuntos de terapias. Na última consulta com o neuro meio que chegou numa conclusão que de fato o Benjamin está dentro do espectro autista, mas precisamos de fato saber exatamente qual nível e se tem mais alguma síndrome ou algum outro transtorno por trás disso. Então, por isso que agora a gente está fazendo uma avaliação neuropsicológica,
que vai determinar aí, né, uma sugestão de um diagnóstico para que a gente possa saber exatamente o que acontece com ele, para poder, enfim, todo o corpo terapêutico e toda a rede de apoio que eu tenho nos ajude a torná-lo, o desenvolvimento dele mais leve, mais tranquilo, para que ele tenha uma vida normal. Em janeiro, o Benjamin teve a primeira crise de ausência, que ele é uma convulsão que não essas que fica se debatendo e tal, a criança vira uma estátua, sabe? Dura segundos, mas parece que é uma eternidade. E eu fiquei com muito medo de ele voltar para natação e ter uma crise assim na água, sabe? Primeiro eu fiquei quietinha, assim, né? Bom, ele teve uma, vamos esperar um pouco. E aí, 15 dias depois, ele teve mais uma, e aí foram 3 dias seguidos, até que o doutor deu o remédio, passou o remédio, ele toma Trileptal, que é um anticonvulsivo, e normalizou, e até hoje, né, desde a segunda quinzena de janeiro para cá, o Benjamin não apresentou mais nenhuma crise de ausência. Mas a minha apreensão com ele na água permanece, né? Sempre. Eu não me sinto segura. Mas eu consigo confiar, assim, nos professores que, de fato, entendem o meu medo e são super acolhedores comigo, sabe? A primeira vez que eu cheguei lá na Boa Forma desesperada com o retorno do Benjamin na natação, eu procurei diretamente o Heitor, que é esse professor que eu tenho mais liberdade por causa de toda a relação de afeto, né, que ele tem com meu filho. Hoje ele é um dos coordenadores lá, né, do núcleo de natação. E falei, Heitor, olha, o Benjamin teve umas crises de ausência, ele já tá medicado, tá tudo bem, mas assim, não pode dar as costas para ele na água, entendeu? Eu tô um pouco aflita, pelo amor de Deus, é o meu filho, cuida dele para mim, não deixa ele sozinho e tal. E o Heitor falou assim, mãe, pelo amor de Deus, eu amo seu filho, né? Eu não vou desgradar dele, tá tudo bem. E toda vez que não era o Heitor na água, eu ficava com muito mais medo, porque o Heitor sabia, né? Eu sei que ele passou para as outras pessoas, mas eu tinha falado com o Heitor, né? E aí eu, né, com essa minha aflição de mãe, né, sempre que era um professor diferente, eu catava, né, falava, vem aqui que eu preciso falar. E olha, tem que ficar de olho no Benjamin, não pode ficar de costas e tal, não sei o que, enfim. E eles sempre muito fofinhos e atenciosos, até que um dia a coordenadora ou a diretora, Dona Sônia, me chamou para conversar, para entender melhor, me explicar a metodologia, querer criar uma rede de apoio ali para gente, que eu me sentisse mais segura, mais confortável, a gente se alinhou. E eu só tenho gratidão, assim, porque eu tenho alguns, obviamente, muito queridos, né, que é o Heitor, o Diego e o Eli, assim, que eu confio. Eu posso deixar o Benjamin na água e simplesmente dar uma volta, se eu quiser, em 40 minutos, que eu sei que vai ficar tudo bem. E assim como todos os outros professores sendo comunicados através de um sistema, enfim. Então, na verdade, esse depoimento é só para poder reafirmar, né, que eu sou muito grata por todo o carinho e apoio que vocês têm com o meu menino, por todo o carinho que vocês têm comigo e o respeito que vocês têm comigo, com a minha preocupação, com a minha aflição. E é muito importante, assim, pra gente que é mãe, contar com uma rede de apoio, sabe? Eu sou muito cara de pau, né? Eu chego nos lugares e falo mesmo, porque é o meu filho, sabe? Nasceu de mim, eu não vou ter outro, não vou gerar outro, sabe? Eu só tenho ele. Então eu faço tudo para que ele fique bem. E eu chegando mesmo nos lugares e falo, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. E é muito confortante quando a gente tá nessa situação, né? Tipo, praticamente assim, pedindo um abraço, né? E você é abraçada, né? A pessoa te abraça, te acalma, te acolhe e entende que toda metodologia de qualquer lugar precisa ser inclusiva. Benjamin, tendo ou não tendo, para qualquer outra criança, a gente tem que ter uma metodologia inclusiva de afeto, de amor e de respeito, né? E isso tem muito na Boa Forma.
Eu vejo muito assim o carinho que os professores têm. O Eli, por exemplo, ele não fica de olho só no Benjamin, porque foi avisado que o Benjamin pode ser que vire uma estátua na água, por exemplo, sabe? Ele não deixa nenhuma criança, ele não dá as costas para nenhuma criança, ele tá com uma, ele olha o outro, sabe? Eu sou assim, apaixonada por ele. E obviamente isso é uma metodologia, né, que eu acredito que seja da academia, da direção, enfim, de um processo de regras internas aí que se tem. E eu só quero agradecer e dar aqui meu depoimento, dizer muito obrigada, para que outras mães, outros pais que observem qualquer coisa no filho de vocês saibam que podem contar com o apoio de quem vocês quiserem. Cheguem e conversem. Eu sempre converso com a diretora da escola do meu filho, com o Heitor, que é o coordenador da natação do bem, com a psicóloga do meu filho, com o outro, todo o corpo terapêutico, a psicopedagoga. Eu não fico sem apoio, assim mesmo, porque a gente não sabe nascendo absolutamente nada, né? A gente vai aprendendo. E essas coisas do Benjamin, por exemplo, foram um susto, né? Porque ele não tem os estereótipos, né? Então foi muito difícil conseguir identificar o porquê de tais comportamentos, né, não aceitáveis, né, umas birras mais intensas, né. Então é importante que a gente tenha esse cuidado em observar se aquele comportamento está adequado e se não está adequado, por quê? E contar com esses apoios, com essas pessoas que cuidam das nossas crianças, que a gente dá os nossos filhos para que eles cuidem em determinado período, né? Dividem com eles, contem com eles, peçam ajuda, alivia, ajuda bastante. Além de só contribuir com o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então é isso. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição para ajudar qualquer pai, qualquer mãe aí que estejam passando por alguma dificuldade. Tá bem? Um beijo.